Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre recursão. Tá? Então, continuando a nossa aula de funções, a gente já viu em Python que uma função ela pode chamar outra função. Tá? A gente pode ir lá chamar a função print ou input, tá? Dentro de uma função que a gente definiu, ou pode criar uma função soma e chamar dentro de uma função média depois. Tá? Não tem nenhum problema. Inclusive, uma função pode chamar a si própria. Quando isso acontece, a gente fala que a gente tem uma função recursiva. Tá? Mas o que é a recursão? Tá? Recursão a gente chama de definição circular. Tá? Ou seja, eu tenho alguma coisa que está sendo definida em termos de si mesma. Tá? O exemplo mais comum é o fatorial, tá? Que a gente já viu lá no ensino médio. Então, pega lá, fatorial do número 3 é 3 vezes o fatorial do número 2. Tá? Então, peraí, calcular o fatorial do número 3 e tem que calcular o fatorial do número 2. O fatorial do número 4 é 4 vezes o fatorial do número 3. Então, para calcular o fatorial de um número, tem que calcular o fatorial de outro número. Então, a regra geral é que, para calcular o fatorial de número n, eu tenho que fazer n vezes o fatorial de n menos 1. Então, uma coisa é definida em termos dela mesma. Então, minha definição circular aí. No caso da recursão, a gente tem sempre uma fórmula geral. Então, quando a coisa é definida em termos dela mesma, então n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. E um caso base. Então, olha, eu vou indo, diminuindo meu valor de n até que eu chego em 0. 0 fatorial já vale 1. Tá? Então, já defini. Então, aqui eu estou fazendo o cálculo do 4 fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Então, eu vou voltando até chegar no caso base. Tá? Então, na recursão, eu sempre tenho caminho de ida e caminho de volta. Então, olha, eu quero calcular 4 fatorial. É 4 vezes 3 fatorial. Ixi, tem que calcular o 3 fatorial. Então, 3 vezes 2 fatorial. Calculo 2. 2 fatorial, 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1 vezes 0 fatorial. Opa, 0 fatorial já está definido. Eu sei o valor. Está aqui, ó. Então, agora eu volto devolvendo o resultado. Então, olha, 1 fatorial era 1 vezes 0 fatorial, que eu disse que vale 1. Então, 1 fatorial é 1 vezes 1. 2 fatorial, eu disse que era 2 vezes 1 fatorial, que vale 1. Devolve o valor. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, que eu disse que vale 2. Aqui. 4 fatorial é 4 vezes o 3 fatorial, que eu vi aqui que vale 6. 6. Então, pode ser 24, então 4 fatorial vale 24. Perfeito, calcula. Uma hora avançando na recursão, outra hora voltando e devolvendo o resultado. Função recursiva é a mesma coisa. Eu vou ter fórmula geral e caso base. Vou ter que identificar essas duas coisas e montar a minha função. Tá? Então, de modo geral, eu tenho aqui funções recursivas, elas são mais enxutas, tá? Ou mais elegantes, dependendo do autor aí, tá? Do que você fazer com um laço for. Tá? Não para todos os problemas, mas na maioria. Tá? Porém, aí eu tenho que tomar cuidado. Vale a pena usar recursão? Em geral, elas gastam mais memória e tempo de execução. Tá? Pode gastar muito mais, tá? Ou só um pouco a mais. Depende do problema, então tomar cuidado quando está fazendo recursão. Aqui eu tenho um exemplo. Então, cálculo do fatorial sem recursão. Então, uma variável fato aqui recebe 1. Percorre o intervalo de 1 até n. Então, eu fiz o range de 1 até n mais 1, porque lembrando, n mais 1 no range, ele diminui sempre 1, n. Fato vezes i, return fato. Tá? Então, lê o valor de x, tá? O y recebe o retorno aqui da função e imprime. Perfeito. Recursão. Vamos implementar com recursão. Então, de novo, def fatorial, n. Caso base e caso geral. Então, primeiro eu testo o caso base. If n é igual a 0, return 1. Tá? Aqui, ó. Caso base. Se o valor do n é 0, então retorna 1. Se não, implementa o caso geral. Tá? Caso base. Else, return n vezes, chama a função recursivamente, para n menos 1 agora. Tá? Então, implementar uma função recursiva é identificar caso base e caso geral, e colocar eles no if else. Basicamente é isso. Perfeito? Bom, essa foi só a introdução da parte de função recursiva. Tá? Próxima aula a gente vê um pouco mais sobre esse tópico. Tá? Até lá!